Boa noite a todos. 4 de março, 21 horas, quinta-feira, dia de live da compaixão, para a gente poder falar um pouquinho sobre a nossa experiência com esse tema tão maravilhoso, esses anos todos lá no Instituto de Psiquiatria da Universidade, da Faculdade de Medicina aqui de São Paulo, né? Para quem não está em São Paulo, a gente fez o nosso projeto do mestrado aqui dentro do Instituto de Psiquiatria, no AMBAN, Ambulatório de Ansiedade, e a gente vai sempre contando um pouquinho, né, do que está acontecendo, do que aconteceu, e da força que é esse trabalho com a compaixão, né, do quanto as pessoas podem se beneficiar, se treinar a compaixão, despertar a compaixão. É um pouquinho disso que a gente quer falar toda semana, um pouquinho de cada vez, para que qualquer pessoa possa começar a treinar as suas habilidades de compaixão e de alguma forma fazer com que o dia a dia, o cotidiano, a reação da gente com essas notícias tão difíceis que a gente tem sejam amenizadas com muito amor e compaixão. Essa é a intenção, né? Minha intenção e intenção do Cláudio, que está aqui comigo hoje. Olá, boa noite. Né? A gente sempre faz essa introdução, né, Cláudio, para contar um pouquinho do porquê que a gente está fazendo essas lives, né? Eu falo o nosso mestrado, porque ele é nosso, né? Não seria jamais só meu, impossível, né? Ele é do professor Lotufo, meu, de você, da Graça, da Carla, das pessoas que participaram e de todos os pacientes que confiaram na gente, né? Confiaram suas vidas, né? Num momento tão difícil da sua jornada e a gente teve essa oportunidade de estar junto, né? Então a gente anunciou, né? Foi a primeira vez que eu estava super organizada, a gente conseguiu fazer o post com a foto da Djenane, e a Djenane logo cedo me avisou que ela não estava se sentindo bem e que ela não poderia participar hoje, né? Então aí o Cláudio me salvou, né, Cláudio? Porque falar aqui sozinha é muito difícil, porque o diálogo é sempre melhor, né? A gente sempre tem alguma coisa boa no diálogo, né? Nas ideias. E aí a gente junta esses anos todos, né? Então, sim, esses anos de um belo trabalho. 2012. Não é? É 2012, verdade. Tudo começa lá em 2012. Então, a Djenane, ela é de Recife, ela vinha todos os meses, foram 12 vindas, 12 meses, né? De Recife para São Paulo, para ficar um dia inteiro com a gente no curso de formação de terapia cognitiva narrativa e focada na compaixão. Então, como a gente vem nessa toada, né, de falar de profissão, de mudança de profissão, como é que é a psicologia como segunda profissão, terceira profissão, né? E essa jornada de 5 anos da faculdade, então, talvez seja a profissão que mais possa ter benefícios, né, da gente fazer essa graduação um pouco mais velho, né, nesse sentido, né. Então, assim como o Oswaldo, né, deu o depoimento dele, a Djenane também veio fazer o curso como último anista do curso de psicologia. Então, a advogada, né, e aí ela ia falar um pouquinho disso, de como o curso e o percurso desses 12 encontros teve um impacto positivo no início de carreira, numa segunda profissão, né, como psicóloga. E aí, então, hoje à tarde, na nossa supervisão, né, Cláudio, aí como que a gente substituiria esse espaço que a gente ia falar disso com a Djenane, espero que semana que vem ela possa participar, né? Aí a gente comentou, então, o que hoje à tarde, Cláudio? De pandemia.
né, como a compaixão pode estar auxiliando a gente nesse momento. Todos nós Sim. estamos completando um ano, né, de 17 de março, aí de pandemia, onde a vida de todos acabou ficando em suspenso, né, ou grande maioria, por algo nunca vivido na humanidade. A nossa último encontro presencial foi 15 de março, lá na esquina do Oscar Foi Freire com Oscar Arthur de Freire. Azevedo, né? Isso. E a gente fez uma despedida e uma segunda rodada de abraço quando a gente percebeu que a gente estava falando de um momento assim absolutamente inédito, difícil, que seria o que estava por vir, né? E apesar das interpretações de que eu estava muito pessimista, na verdade eu estava só muito com o pé no chão, né? No sentido do Nós que somos a foi primeira esse ano. equipe, né? Nós É, somos a primeira equipe a parar dentro do Instituto, né, naquele momento. é. E E eu todo a mundo primeira falando, a loucura. cancelar o curso, né? Exatamente. Então, Naquele no dia primeiro momento. 15, naquele primeiro momento já era cancelar o hotel, né? Tinham todas as datas reservadas no Mercur, que é onde a gente fazia o curso presencial. Então, um momento muito difícil para todo mundo, né? Um momento muito difícil no mundo, né, na realidade. Acho que as pessoas, naquele momento, se a gente fizer uma revisitação ao 15 de março de 2020, eu acho que a gente não imaginava que iria durar tanto. A gente sabia que era Não. algo muito sério, que Uhum. demandava, né, um cuidado, um alerta por parte É. dos profissionais de saúde, das pessoas, mas a gente não imaginava que chegaria ao ponto que estamos hoje, E comemorando como um é ano. que é essa semana, né? Então, assim, a gente virou março. Para mim, a gente está vivendo, semana passada, essa semana, um momento sem precedente, pelo menos falando de São Paulo, falando de Brasil, né? E parece que muitas pessoas não estão vendo o que está acontecendo, né? Então, hoje eu vi, por exemplo, uma cena de praia no Rio de Janeiro, né? Então, assim, parece que não está acontecendo nada. E quando eu fui me dar conta essa semana, vários dias dessa semana, a cada minuto morreu um brasileiro, né? Isso que é o mais E a chocante. gente, e a gente que passou 2020 atendendo várias questões de luto causada pelo Covid-19, e o nosso trabalho desde 2013 é lidar com o transtorno de estresse pós-traumático, né? Com pessoas que enfrentam situações muito difíceis. E a gente fazia essa pergunta, né, para a pessoa identificar qual era o evento, que eram muitos eventos, né? Na média, os pacientes tinham pelo menos 8, 9, 10 eventos traumáticos, e para ela identificar qual era o mais forte, a gente perguntava, né? Desses eventos, qual deles você considera o evento que foi divisor de águas na sua vida? Você consegue lembrar a sua vida antes desse evento e a sua vida após esse evento. E esse jeito de perguntar acabou ficando a marca registrada, né, ao longo das semanas, meses e anos do nosso trabalho, porque a pessoa pensava assim mesmo: gente, é isso mesmo, parece que eu era uma pessoa até aqui, depois desse evento eu consigo ver esse divisor de águas, né? Então, a gente sabe que hoje, inclusive, eu vi a Joyce Pascovitch fez uma live com o Galute, né, lá do IPQ, Sim. falando exatamente desse momento, dos cuidados, do HC, da responsabilidade do Hospital das Clínicas como complexo, né, como liderando de alguma forma, né, mas o que ainda falta, né, quer dizer, o que ainda não está sendo tão convincente, né? Então, a gente que está lidando com os pacientes envolvidos, né, com tudo que está acontecendo, o que ainda falta para que as pessoas
compreendam que momento é esse de pensar na minha vida e na vida do outro. Essa é uma excelente pergunta, né? Que eu acho que a gente, enquanto clínico mesmo, a gente se faz, até mesmo lendo os diversos autores que embasam as terapias, vamos colocar assim, no nosso caso mais específico, TCC e terapia focada na compaixão e terapia cognitiva narrativa. A gente pensa o que pode, o que mais precisa acontecer para as pessoas caírem em si, que é algo que nesse 1 ano a gente já viu perda de mãe, vimos perda de marido, de filhos, e muita gente permanece negando tudo o que está acontecendo. Parece que assim, ontem eu vi na televisão, ontem não, hoje, que um paciente meu ainda estava atendendo, ele me falou, nossa, Cláudio, você viu? Morreram hoje 1900 e pouco, o número, ele usou essa expressão, o número apresentado da Covid hoje foi 1900 e poucas pessoas. Eu falei, um número? Eu virei para ele e perguntei, o número? Falei, será que não são vidas? Eu ouvi essa expressão também em relação ao, você viu o número de hoje? E me lembrou na época que eu trabalhava na empresa de cartão de crédito, com planilhas, com valores. E eu lembro que os valores eram tão altos, tão altos, tão altos, era tanto zero assim, sabe? Que eu falava, são apenas números. Eu não pensava naquele valor na minha conta bancária ou na conta bancária de alguém. Quando a gente levantava aqueles números, era tanto zero à direita dos números, né? Você falava, gente, são apenas números. Eu não ousava quantificar aquele número em dinheiro, em valor. Agora parece que está acontecendo ao contrário, né? Então, quando você fala que, em média, morreram, a média, 1.400 pessoas por dia no Brasil, as pessoas estão olhando um gráfico, um histograma com números. Gente, mas não é número. Estão naturalizando. A gente sabe no nosso atendimento, quando uma pessoa morre ou quando uma pessoa está na UTI, quantas pessoas são mobilizadas, quanto sofrimento isso causa. Né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está banalizando que é número e não são mais vidas, né? E eu tenho vários pacientes médicos, né, envolvidos com UTI, com Covid. A gente sabe o movimento que é do profissional, de vários profissionais, não só médicos, a equipe, para salvar vidas, né? Para entubar, para correr, para fazer isso. A mobilização, então, as pessoas não têm ideia, né, Lina? Quanto um paciente precisa de pelo menos 4 pessoas para estar ali no primeiro contato, para poder colocar no leito, entubar, enfim. É muito complicado para ver as pessoas dessa forma. Eu acho que o que falta é compaixão. Muito. Porque compaixão é você estar sensível ao sofrimento, o meu, o seu e o dos outros. Né? Então, assim, o movimento de eu usar uma máscara me protege e te protege. O movimento de eu não me aglomerar, eu não correr o risco de estar assintomático e passar para outras pessoas, né? Então, assim, e acho que teve, assim, uma confusão de informações, inclusive em relação à vacina. Em relação ao impacto da primeira dose, o impacto da segunda dose, qual a conduta, né? Porque as pessoas, ao tomar a primeira dose, saíram comemorando, né? E eventualmente se contagiando e contagiando outras pessoas. Então, assim, a gente está vivendo um momento muito, muito, muito delicado e eu fico em dúvida de o que eu poderia fazer a mais. Né? Então, se a gente está falando em espalhar compaixão, os vídeos estão aqui no canal do YouTube para qualquer pessoa acessar para saber o que é estresse pós-traumático, o que é compaixão, o que é vergonha e culpa, como que a gente pode ativar essa compaixão, que na teoria está no seu kit humano, todo mundo tem, né? Eu vou te interromper.
um segundinho, mas eu acho importante, Lena, a gente não só falar, óbvio, da questão da compaixão, mas essencialmente lembrar, tem um vídeo no canal da Lina, que é o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, que é o que a gente trabalha, já é um diagnóstico novo na psiquiatria, vamos colocar assim, né? Nós já trabalhamos Ele foi modificado a partir de 2013 e de a gente usa 2013. esse. A gente acompanhou esse processo, né, do novo Uhum. DSM no mundo. E a gente percebe muitos profissionais de saúde ainda não sabendo o que é transtorno de estresse pós-traumático. Isso é uma Sim. coisa. Outra coisa são os profissionais de psicologia que de repente pensam que não precisam entender diagnóstico de psiquiatria, mas não tem como, gente. Nesse exato momento, a gente precisa, assim, saber o que é um DSM, se informar. Se não souber, buscar conhecimento. É. E vou aproveitar, vou fazer um merchan do seu curso, Dina. Um dos cursos que eu recomendo, e não é porque estou aqui na live da Lina, sou amigo da Lina há anos, mas é o curso de terapia focada na compaixão, terapia cognitiva narrativa. É esse o nome? Não, me corrija. Terapia cognitiva narrativa e focada na compaixão. E focada na compaixão. Que para nós, que somos profissionais de saúde, enquanto psicólogos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fono, o curso está aberto para profissionais de diversas áreas nesse exato momento. É a Incluindo primeira vez. professores, coordenadores de escola, médicos, né? Porque está todo mundo precisando, eu acho que entender um pouco como funciona a terapia focada na compaixão. A gente está precisando de algo diferente. Já não adianta mais ficar em id, ego, ficar limitado a isso. As pessoas estão precisando ser acolhidas, elas estão precisando ser ouvidas É. e acolher também a própria dor, que é o que a terapia focada na compaixão ajuda a gente a entender nos três sistemas. Aí eu deixo a Lina falar, dar E uma a aula. gente construir narrativas que potencialize o que uma pessoa tem de ponto forte e de melhor. Ou seja, todo mundo chegou em 2020 com todas as suas potencialidades e ao longo de 2020 viram suas forças irem minando, né? Então, é um fato que aumentou o diagnóstico, muito mais gente com crise de ansiedade, com crise de pânico, com depressão, um toque mais severo que vem no momento assim de tanta angústia, medo. Eu Por vi que quê? nesse ano, você viu um dado que saiu, que aumentou em 16% o uso de antidepressivos. É, é. Os números estão surgindo, né, a partir desses estudos, são muitos estudos publicados diariamente, é difícil acompanhar, né? Mas, assim, a gente sabe que tem um aumento de casos, no geral, nos temas da psiquiatria. Por quê? Um dos temas talvez seja a ausência de compaixão para lidar com a própria dor e com a dor do outro, né? O isolamento social também traz suas consequências, todas as estratégias que uma pessoa tinha de lidar com estresse, cansaço, frustração, eu não posso usar, mas estão usando. Então, de repente, virou o ano, de repente todo mundo saiu viajando, fazendo tudo que tinha direito de fazer, nem todo mundo com os cuidados adequados, porque é uma frustração você não poder ir à praia se você viajou para ir à praia, né? Então, por exemplo, eu passei o final de ano na minha irmã em Florianópolis e eu não fui à praia, porque para mim aquilo já era lotado. E olha que samba aqui estava vazio, mas para mim aquilo já era lotado. Então, eu não vou correr o risco, e eu estava na casa da minha irmã, não ia expor minha irmã e meu cunhado. Nesse momento, tomei a segunda dose da vacina, né? Agradeço, obviamente, tudo do Instituto Butantan, todo mundo envolvido, todas as pesquisas que foram realizadas lá no HC. Você também, né, Cláudio? Sim. Segunda dose da vacina. Mas nem por isso eu vou sair por aí, né, Não tem fazendo como. como. Então, assim, eu acho que tem um equívoco do que é a vacina,
do que é a segurança. Obviamente, aumenta, né, a sua chance de não morrer de Covid, é disso que a gente está falando. Mas falar de finitude, falar de morte, eu vejo isso como um ato de compaixão e você poder valorizar a vida. Sim. Então, essas mortes repentinas que está acontecendo, né? A gente está vendo isso esse ano, diferentemente do ano passado, que era mais demorado, a gente está vendo mortes repentinas, 2, 3 dias. Então, assim, como que eu, ao ver tantas pessoas morrendo, pegando Covid, passando Covid para os outros, como é que eu valorizo a minha vida, o que eu tenho, né? E como é que eu consigo suportar as notícias também? Porque se eu ficar irracional, né, em relação ao comportamento dos outros, eu vou dar vazão para uma raiva que está aqui dentro. E é o contrário, acho que essa é a hora de eu dar vazão no meu amor, na minha compaixão, na minha paciência, na esperança que dias melhores virão. Então, assim, nesse sentido, se eu conseguir, eu falo meu minuto de silêncio, né, que é o que eu faço, então cada notícia, cada número que eu vejo na televisão, eu penso, 1.900 e tantas pessoas morreram hoje, nas últimas 24 horas. Eu consigo imaginar cada uma dessas pessoas como os meus pacientes, que têm uma mãe, uma filha, um irmão, um marido, um neto, sofrendo, né? Então, como que eu faço para ajudar alguém, mesmo sem conhecer esse alguém, né? Então, é um pouco do treino de compaixão. De eu fazer despertar o meu melhor de compaixão e de amor, e não o meu pior, de crueldade, raiva e vontade de desejar a morte de outras pessoas, né? É muito interessante você falando isso. Eu lembro da gente falando sobre o medo da compaixão também, né? Porque tem muita gente que tem medo da compaixão, de receber a compaixão do outro. Exato, porque a gente vive numa sociedade que valoriza tanto a crueldade, a violência, a vingança, o rancor, a revanche, que falar de compaixão parece bobo, né? Parece que vai mostrar uma vulnerabilidade, a sua fraqueza, e quando não, é exatamente isso. Quer dizer, a compaixão, como uma habilidade que você pode treinar, ela te leva à emoção, principalmente de coragem, de ter energia, coragem, vitalidade e lutar pela verdade, né? Então, fazer diferença na vida das pessoas que você tem convívio, mas não só os seus, qualquer uma outra pessoa, né? Então, quando você faz uma meditação compassiva, um mindfulness compassivo, e você direciona isso para todos os seres, né? E não só os seus familiares, amplia, potencializa até a capacidade de você se apaziguar, né? Então, esse é um momento bem complexo, mas ao mesmo tempo simples de ativar se a pessoa começar a treinar. Então, eu sempre vou acreditar que está aí, está dentro de você e é só começar a treinar, por isso que está lá gravado o treino de habilidades de compaixão, para ver se a gente faz com que isso brote, né, germine, né, que você comece a regar, né, esse potencial de florescer essa compaixão. Né? Tá no kit humano. É só aprender todo mundo, a como ativar. Então. E esse é um momento em que é muito importante a gente ativar a compaixão, porque estamos vivendo dias difíceis. Dias de muito sofrimento, muita incerteza. Eu tive uma semana muito difícil, porque quando você ouve as notícias, ou vê as fotos, ou ouve o que está acontecendo, a reação
primária você dizer, não acredito nisso, não pode ser, não é verdade, né? Quer dizer, essa é uma reação bem humana, digamos assim. Só que se nessa altura do campeonato a gente for fazer uma leitura cognitiva de que essa aqui é uma distorção cognitiva, que a pessoa está errada, que isso aqui, não tem nada de errado. Está tão absurdo, está tão polarizado, está tão irracional e cruel que não é distorção cognitiva. Então as pessoas que estão mais com o pé no chão, mais na realidade, estão sendo julgadas, acusadas e, de fato, sendo julgadas de todas as formas. Você está exagerando, você está persecutória, você está paranoica. Então, e como é que você ainda assim se mantém inteiro e diz, ok, é a sua opinião e eu respeito. Eu não vou te julgar, mas é um movimento difícil. É um movimento difícil. É um movimento de crescimento e florescimento, Lina, que só a gente que está nesse movimento de compaixão, afinal de contas, nesses anos de Instituto de Psiquiatria, né, sob a sua liderança, a gente levou a compaixão para o Instituto de Psiquiatria. Então, a gente se transformou enquanto equipe, enquanto profissionais, e a gente tem um relato de todos os pacientes aí que é a maior prova viva, além de todas as escalas que comprovam. Se a gente está falando de ciência, nesse momento, da importância da ciência, a gente tem dados científicos que comprovam que a terapia focada na compaixão, ela transforma vidas. E a gente sabe quantas pessoas saíram da depressão, quantas pessoas diminuíram a sua ansiedade, ficaram muito mais adaptáveis a essa realidade. E tiveram impacto positivo nas pessoas ao seu redor, né? Eu acho que esse nos seus familiares. É bem isso mesmo. Essa semana em especial é aquela semana que a cada notícia difícil, né? Primeiro, pôr a mão no coração, fazer o meu desejo de que eu aceite que é assim e que eu possa levar de alguma forma amor e compaixão em pensamento e intenção dessas pessoas sofrendo no mundo inteiro, né? Quando eu estive na Tailândia, quando eu estive no Nepal, e os monges que a gente encontra na rua, eles falam isso para mim, eles falaram, olha, não, a gente medita às 6 da manhã, assim, assado, porque é um horário tal. E para mim, naquela época, era estranho, né? Anos 90 isso, né? Então o monge falou, não, a gente medita às 6 da manhã, porque é um horário em que o universo tem a melhor energia e tal. E eu não entendi muito bem o que ele estava falando. Eu falei, mas você medita para quem? Não, a gente medita para todos os seres. Mas como assim? Eu não consegui entender o que ele estava falando. Não, eles falam seres sencientes, né? Então, a gente medita para o universo, a gente cria uma vibração de compaixão no universo. Hoje eu entendo o que é isso. Naquela época eu não entendia. Né? Então, é engraçado, porque aos poucos eu vou achando essas coisas, sabe? Essas memórias, assim, que estão aqui, né? Dos templos budistas que eu visitei, das coisas, mas eu nem achava naquela época que eu era budista. Eu já contei essa história, né, Cláudio? Pensei que eu era uma budista fajuta, né? E hoje eu vejo que não. Hoje eu vejo que é uma coisa muito mais interna, intrínseca, né? Mas que eu tive que trabalhar vivendo nesse mundo caótico, né? Nesse universo hedonista que é a sociedade que a gente vive, né? Mas olha, o convite é que as pessoas entrem no canal do YouTube, assistam os vídeos, assim, foi tudo feito assim com o resultado de anos de trabalho, de muito estudo, mas foi feito com muito amor e compaixão, né? Então, acho que essa é a intenção principal, que alguém se beneficie do que está lá, né? Alguém, né? Alguém se beneficie. Alguém.
E é muito interessante porque, na realidade, assim, o, o, o treino focado na compaixão que está no canal da Lina, é o protocolo que nós fizemos com os pacientes. Então, assim, É, realmente a gente tem dados científicos que comprovam que é, funciona e está lá gratuitamente. Nesse momento, eu acredito que seja uma ferramenta muito importante para a gente enfrentar esses dias, que são dias difíceis, complexos. é. E Eu só com a até pensei, compaixão a gente transforma. eu até pensei esses dias de pegar a apresentação que eu fiz no Congresso da Brasileiro de Terapias Cognitivas e gravar isso e deixar no canal, sabe? Ah, é interessante. Mudar um pouquinho o linguajar, né? Tirar um pouquinho o linguajar mais acadêmico e deixar ele mais simples, mais compreensível, porque esse mestrado, essa dissertação do mestrado, ganhou o prêmio, né, Bernard É, Ranger, lá no Congresso de Fortaleza. Então, seria interessante, né, pegar essa mesma apresentação do Congresso e gravar uma apresentação, gravar, né, eu adaptar, dar falando, uma. é, é, e mostrar ali os números, né, para mostrar a eficácia. Eficácia é o que a gente fez no mestrado, com toda a metodologia, e o treino de habilidades de compaixão que está no canal do YouTube, aí a gente faz algo que é eficiente, né? Que aí é o mundo real, né? É alguém usando, seguindo ali a sequência, fazendo as suas observações, né? Então é por aí. Eu acho que essa semana, em especial, a que virá, a gente vai ter ainda um mês muito difícil, só que a partir do dia 17 em diante é repeteco. É. Então, errar duas vezes aí é demais, né? O mesmo erro duas vezes é demais. Então, eu espero que a Páscoa não seja uma tragédia, o Dia das Mães não tenham tantas mães mortas dias depois, né? Então, eu de fato tenho essa esperança, né? Então, as minhas meditações nesses dias é para isso, para que a gente aprenda com os erros e nesse momento erro é morte, é óbito. Então, eu não estou sendo cruel, isso não é crueldade, isso é compaixão, ter a coragem de falar a verdade, o que é necessário ser falado, e é um alerta mesmo, é um alerta. O Dia das Mães do ano passado, muitas mães morreram após almoços de Dia das Mães. Então, se este ano o almoço de Páscoa, o almoço de Dia das Mães não causar mortes, já vai ser um aprendizado, já vai ser um ato de compaixão, você se resignar a almoçar sozinho e almoçar online com a sua mãezinha, mandar entregar a comida na casa dela, fazer um call, almoçar na frente do computador, mas não ir levar vírus para sua mãe. Acho que esse é o aprendizado desse ano, né, Carlos? É um grande aprendizado. Lembrando que é uma questão de responsabilidade coletiva. Eu acho que é importante. Não é porque estamos vacinados que a gente vai sair por aí. Uhum. Se vacinem, a ciência está aí, a ciência ela é o único caminho. É o único caminho. Essa live foi para a gente estar falando também do curso, que é transformador, né? A terapia focada na compaixão ela está aí. Paul Gilbert tem vários estudos, a Lina, que é uma grande pesquisadora aqui no nosso país, levou esse tema extremamente desafiador para o Instituto de Psiquiatria. Fizemos um trabalho belíssimo, tanto que tivemos, né, tivemos o reconhecimento de vários colegas e principalmente de pacientes, de transformações de vida. Com certeza, com certeza. Mas é isso, pessoal, esse momento tão difícil, treine a compaixão, deixa aflorar, deixa que isso floresça dentro de você, vai ajudar você, vai ajudar as pessoas à sua volta e também dedique a todos os seres vivos que sofrem tanto quanto você
E você, ao treinar a sua compaixão, a meditar sobre isso, você tem condição de mudar o mundo. É isso. Cláudio, super obrigada por você ter entrado comigo hoje. É sempre bom, né? Sim. A gente mata a saudade pela tela. Online. Né? Tá? Eu agradeço a todo mundo que entrou, quem irá assistir depois, né? Muita gente assiste depois. Dá um play quando está dirigindo, né? Está ouvindo o diálogo. E entre no canal do YouTube, comece a praticar com paixão, que é maravilhoso. Obrigado a todos. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.